Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior. Aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. O tema que eu escolhi para hoje, dessa videoaula, é de falar de mais uma operação de planejamento tributário que foi julgada pelo CARF, envolvendo empresa veículo, amortização de ágio. É um caso envolvendo a empresa Petrobras, né, que foi julgada no CARF em dezembro de 2024. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, porque a sua participação é bastante importante para poder ajudar no desenvolvimento do canal. Então, o tema de hoje, o que a gente vai estar falando, né? É de uma operação de planejamento tributário envolvendo amortização de ágio, utilização de empresa veículo, que foi julgada em dezembro de 2024, né? Que foram aquisições de investimentos efetuadas pela Petrobras, e que foi formalizado no Acórdão 1401-007-315 do CARF, né? Então, esse é um caso, né, que foi julgado pelo CARF. É um recurso voluntário interposto pela Petrobras. O período analisado foi os anos calendários de 2017 e 2018, que envolve aquisição de investimento, ou seja, a Petrobras adquiriu três empresas, depois, através de empresa veículo, depois fizeram a incorporação dessa empresa veículo e transferiram o ágio para as empresas operacionais e tornaram o ágio em despesa dedutível. Quais são os temas que foram objeto de autuação e objeto de controvérsia? A dedutibilidade e amortização de ágio no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro, a utilização de empresa veículo por parte da Petrobras, foram aplicadas multas isoladas e proporcionais, e teve uma questão como a Petrobras reconheceu um prejuízo, né, ela teve uma base de cálculo estimativa menor, portanto, deixou-se recolher as estimativas mensais, e, portanto, teria multa isolada de 50% sobre esse recolhimento. Tá? Então, esse é o resumo do que foi objeto de discussões, né, de julgamento no CARF do seu recurso voluntário. Quais são os principais pontos da autuação fiscal, né, motivação da fiscalização para poder autuar a Petrobras? Então, em relação à justa amortização, a questão que de exigência de confusão patrimonial, então eles entenderam que não havia confusão patrimonial, portanto, como não há confusão patrimonial, a operação não seria válida, não seria sustentável. A empresa veículo não teria propósito negocial, porque ela só foi utilizada com a finalidade de fazer aquisição do investimento e depois ser incorporado, ou seja, só tinha finalidade tributária, e foram aplicadas as multas isoladas de 50% sobre os recolhimentos por estimativa, que não teriam sido efetuados, e uma multa de ofício proporcional de 75% sobre a atuação principal. Então, esses foram os principais motivos da atuação fiscais dessa operação por parte da Receita Federal do Brasil, né? Esse caso, né, ele é um quarto caso, já teve outros casos que foram julgados, é, é o quinto caso, né, referente ao mesmo fato, né, mesma operação, só que fatos geradores distintos, períodos válidos distintos. Então, nós temos esse recurso 1668272-137-2003-95, que foi julgado desfavorável na turma baixa, houve recurso para a Câmara Superior, e esse recurso não foi admitido, né, por parte do CARF, né? Então, isso está na Procuradoria, eu acho que a Petrobras deve recorrer isso no Poder Judiciário e vai levar essa discussão para o Poder Judiciário. Aí nós temos esses outros três recursos, que todos foram julgados na primeira turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão do CARF, né? Foram julgados também de maneira desfavorável para o contribuinte. Inclusive, o relator desse caso que nós estamos comentando cita em seu voto para poder fundamentar as decisões do relator desses casos, né, no sentido de ser desfavorável para a sociedade, né? E quando eu estou gravando esse vídeo, que agora é em janeiro de 2025, esse caso está sendo objeto de recurso ainda por parte da Petrobras, existe um agravo, um embargo de declaração, então ainda a discussão não finalizou na esfera administrativa nessa data que o vídeo está sendo gravado, tá? Ah, Nesse caso dessa autuação, né, qual que é o resumo da operação? Então, a Petrobras fez a aquisição de três empresas, né, uma do Grupo Ipiranga, um do Grupo Suzano e no Grupo Braskem, e utilizou empresas veículos para fazer essa aquisição, e depois essas empresas veículos foram incorporadas. Então, para fazer a aquisição da empresa do Grupo Ipiranga, utilizou a empresa veículo UPB E17 de maio, para fazer a aquisição
do Grupo Suzano usou a empresa veículo para Moa e para o Grupo Guacem a empresa veículo BRK, né? O modelo estrutural, a empresa veículo utilizado para viabilizar a utilidade do ágio. Então, elas fizeram a aquisição de investimentos, fizeram a aquisição, reconheceram o ágio, posteriormente foram incorporadas pelas empresas operacionais. Essa é a estrutura do organograma da operação, nós temos Petrobras, né? Que tem a empresa veículo PB e 17 de Maio, que adquiriu a empresa do Grupo Ipiranga, temos a Pramoa, que adquiriu a empresa do Grupo Suzano, e temos a BRK, que adquiriu a empresa do Grupo Braskem, e elas foram objeto de incorporação e eh, transferir o ágio para as empresas operacionais, né? Quais são os argumentos de defesa da Petrobras? Eles defendem que o propósito negocial é legítimo, que a aquisição de investimento foi feita, né? Porque a lei não veda a sua utilização, portanto, né? É permitido isso, então essas empresas legítimas para poder fazer essa operação. Existem laudos econômicos justificando a aquisição de investimento com ágio, portanto, não é uma operação sem fundamento econômico, ela é legítima, não é intragrupos, né, entre partes não relacionadas, e, portanto, não haveria por que essa operação não ser reconhecida. E não há exigência de confusão patrimonial na lei, a lei não vê, não exige isso, né? Esse argumento de fiscalização fala que exige confusão patrimonial, a legislação não prevê expressamente esse tipo de exigência. E a utilização de empresas de veículos não configuram irregularidade ou dolo. Então, esses são os principais argumentos que a Petrobras utilizou para poder apresentar o seu recurso voluntário. Então, isso foi objeto de julgamento na turma baixa, né, na quarta Câmara da primeira sessão do CARF, né, da primeira turma da quarta Câmara da primeira sessão do CARF, e a decisão foi desfavorável para a Petrobras. Então, por unanimidade de votos, foi mantida a glosa do ágio, e por maioria de votos, foram mantidas as multas aplicadas, né? Qual que é a fundamentação dessa decisão? Eles entenderam que as empresas de veículos não têm substância econômica e foram utilizadas somente com finalidade de ter o benefício fiscal, que elas só foram criadas para fazer aquisição de investimento e depois incorporadas. A Petrobras não conseguiu demonstrar a finalidade econômica, apenas as vantagens fiscais. E com base nisso, por unidade de votos, eles entenderam que a Petrobras não tinha razão e, por isso, mantiveram essa autuação, né? Quais que são os impactos e conclusões desse julgamento para a Petrobras, né? Então, a manutenção do crédito tributário, multas qualificativas mantidas. O que a Petrobras deve fazer? Deve recorrer, deve embargar ou agravar essa decisão, deve tentar levar essa discussão para a Câmara Superior, porque tem precedentes favoráveis ao reconhecimento da empresa veículo e possibilidade de admitir esse recurso especial para poder ser julgado na Câmara Superior. E se não conseguir reverter esse entendimento no CARF, eu entendo que ela deve ir para o Poder Judiciário para poder discutir isso, inclusive tem precedentes favoráveis para o reconhecimento da utilização da empresa veículo. Então, é importante colocar isso para vocês, porque esse é o entendimento do CARF nessa operação em relação à matéria. É interessante ler o acordo, a íntegra do acordo para poder entender melhor a operação. Eu trouxe aqui para vocês os principais pontos para vocês entenderem e depois estudarem a matéria. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo, ative as notificações, dá o seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.